Estar em Cristo é ser uma nova criatura. Essa é a declaração do apóstolo Paulo. Nós vivemos no mundo, como eu estava dizendo, alienado da vida de Deus, condenados à escuridão, com corações petrificados. Mas o que nós somos? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A conversão não é o que muitas pessoas, não é essa coisa frágil que a nossa geração determinou. Quando você recebeu Cristo, se você recebeu Cristo, você nasceu de novo. Você entrou no reino de Deus e aconteceu uma enorme mudança em seu coração. Deus não deixa nós definirmos o que é essa nova vida. A palavra de Deus define o que é a nova vida. O fato é que, se você está em Cristo, você é uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que nasceu neste mundo há tanto tempo atrás. Sabe? Aconteceu uma mudança quando você foi salvo. Uma mudança mais dramática, uma mudança maior do que quando você morrer. Muitas pessoas pensam que quando nós morrermos, acontecerá uma mudança mais dramática do que a regeneração, mas não é verdade. Quando nós fomos salvos, aconteceu uma mudança mais dramática do que qualquer mudança daqui para frente, não é? Do que a mudança que vai ocorrer quando nós morrermos e ressuscitarmos, porque você já tem uma nova natureza, você não vai receber outra, nós não vamos receber outra natureza daqui a um tempo, você foi criado de novo, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, uma nova criação de Deus, ou seja, todos aqueles que nasceram de novo, já estão equipados para o céu, vive na terra, mas a sua natureza já é a natureza que vai viver no céu. Ele não vai receber uma nova, é essa natureza imortal. Você, se nasceu de novo, já é um cidadão do reino de Deus. Não vai se tornar a morte, não é? Não vai operar essa mudança mais dramática, porque ela já ocorreu. Você estava morto e está vivo. Você é uma nova criatura, a maior mudança aconteceu quando você foi salvo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criação de Deus. Então entende, quando você nasceu, quando eu nasci de novo, nós não recebemos uma coisa, que foi acrescentado ao que a gente era. Nascer de novo não é receber algo novo. Nascer de novo é ser transformado em algo completamente diferente. Não é o acréscimo, aquilo que eu era, mais essa coisa boa que Deus fez. Não. É uma nova criação. Não é um acréscimo. Paulo então diz, as coisas velhas passaram, e todas as coisas se fizeram novas em nossas vidas. Há uma nova criação. Em Gálatas 2:20, Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Ele está falando que todas as pessoas, para estarem em Cristo, foram crucificadas com Ele. Ele diz que o novo eu dele, a vida que ele vive agora, não vive mais ele mesmo, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É importante nós mantermos todo dia, cada instante, o foco nesse pensamento. Se você nasceu de novo, se eu nasci de novo, nós somos uma nova criatura, não é? Se você estudar tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou na palavra de Deus, ele amontoa palavras para expressar como tudo é novo. Ele diz que nós temos uma nova mente, ele diz que nós temos uma nova vontade. A Bíblia diz que nós temos um novo coração, diz que nós temos um novo poder operando em nós, diz que nós temos um novo conhecimento, uma nova sabedoria, uma nova percepção, tudo novo, um novo entendimento, uma nova vida. Ele diz que nós temos uma herança nova e eterna.
nós temos uma nova relação com Deus, nós temos uma nova justiça operando em nós, nós temos um amor novo, nós temos um novo desejo, nós temos uma nova cidadania. Você vê, a palavra de Deus vai amontoando esse novo, para nós entendermos. Não foi adicionado algo ao que nós éramos, é uma nova criação de Deus. Na verdade, somando tudo que a Bíblia diz sobre isso, Paulo resume dizendo: nós vivemos em novidade de vida, tudo novo, tudo diferente. Então muitas pessoas ensinam que quando você se torna cristão, Deus te dá algo novo, e você ainda tem as coisas velhas, que é somada às coisas novas que Deus te deu, e essas coisas ficam lá, mas não é o que a Bíblia diz. Que você tem duas naturezas, não é? Uma espécie de quimera, mas não é o que a Bíblia diz. As coisas velhas passaram, eu fui crucificado com Cristo, eu ressuscitei, tudo é novo, de acordo com a palavra de Deus, você é novo. Não é só uma questão de transformação ou adição de algo novo ao que você era, é uma nova criação de Deus. Então, os filhos de Deus podem dizer: eu estou crucificado com Cristo. Uma pessoa não fica crucificada, não é? As pessoas não podiam viver crucificadas, elas morriam. Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A velha existência morreu. Deus criou uma nova natureza, do nada, e infundiu em mim. Ele disse: haja luz, como ele disse um dia, na criação. Então agora, Cristo vive em nós, não sou mais eu quem vivo, essa nova vida, Cristo vive em mim. Isso é necessário ser colocado como testeira em nossas vidas. Você é um novo você, se você nasceu de novo. Eu sou novo. E você vai perguntar: pastor, então como é que eu peco? Essa é a questão, não é? Esse homem novo é como se ele tivesse vestido com roupas sujas, com um casaco fedorento, sujo, velho, da sua humanidade. É como Lázaro quando ressuscitou. Os puritanos gostavam de usar essa figura. Lázaro ressuscitou dos mortos, mas nós sabemos, ele estava cheio de roupas de mortos. Ele ficou dias na sepultura. Aquilo precisava ser tirado. Ele não estava mais morto, mas havia coisas que ainda estavam vestindo, não fazia parte da natureza dele, mas estavam lá. Então Paulo diz em Romanos 7:20: ora, se faço o que eu não quero, filhos de Deus pecam ainda. Já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:20. No 17 diz a mesma coisa: o pecado que está em mim. O que ele está dizendo? Paulo não está se excusando da responsabilidade, mas o que ele está dizendo é que o pecado não flui da nova natureza, não flui daquilo que ele é de fato, da nova natureza que Deus deu ao homem. Ou seja, ele está dizendo: não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele não está com isso dizendo: eu não tenho nada com isso, pelo contrário, mas ele está dizendo que nenhum pecado flui do novo homem, da nova natureza, daquilo que ressuscitou. Você não ressuscita, morre e ressuscita com a mesma natureza. Então há algo em nós que não é uma natureza, não é? Mas algo que está sobre nós, como uma roupa, como nós estamos vestidos nesta noite, que é uma capa de humanidade, não é? De carne, o nosso corpo. Ele não é novo. E quando nós morrermos, é isso que vai acontecer: um novo corpo, mas não uma nova natureza. Essa natureza é a natureza que vai habitar o céu. Ela tem gostos celestiais, desejos celestiais.
ela não quer mais pecar, ela anseia por Deus. Em outras palavras, aquele casaco velho de humanidade que cobre essa nova natureza, nós vamos ter, como Paulo diz, que nos desfazer dele, e tirando. Essa nova natureza vai tirando essas roupas velhas. Eu tenho que lidar com isso, como um casaco velho. Ele diz, despojai-vos. Ele usa a palavra de tirar roupa, de tirar um vestido, né, que eles usavam. Tirem. Como Lázaro ressuscitado tinha que tirar aquelas roupas da morte. Livrar-se dessas coisas. Nós não somos pessoas que são quimeras, nós temos uma nova natureza, e não duas. Nós temos um novo coração, nós somos homens novos. Nessa nova natureza, vai tratar com todas aquelas coisas que estão sobre nós, mas que não são mais nós, que não pertencem mais à nossa natureza. Nós somos totalmente novos, uma nova vida, mas o pecado é um problema, é um casaco velho, fedorento da humanidade, que ainda está sobre nós. Nós queremos nos livrar do pecado. Nós que antes nos aconchegávamos, porque aquela velha natureza estava de acordo com as vestes, de acordo com o corpo caído. Mas agora essa nova natureza não está mais. Esse novo homem não tem nada a ver com sua roupa. É isso. Então nós temos que começar a jogar fora o novo homem. Ele começa a viver uma nova vida. E esta nova vida é a expressão da sua natureza. E ela vai jogando fora, sabe? E você tem que lutar para se livrar de tudo aquilo que está em você como um homem. Teria que tomar um banho. Difícil. Mas se nós ressuscitamos com Cristo, nós morremos com Ele. E depois que ressuscitamos, então a palavra diz em Colossenses 3, de 1 a 6, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de acordo com a natureza de vocês, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estás mortos, e a vossa vida agora está escondida em Cristo. Essa é a abordagem do Evangelho. É assim que nós tratamos com o pecado. Nós estamos mortos e ressuscitamos. E a partir disso, nós devemos começar a agir conforme essa nova natureza. Como? Pensando nas coisas do alto, colocando nossos afetos nas coisas do alto, porque vocês estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então o que nós fazemos? Mortificai, pois, os vossos membros, que é essa roupa. Tire-a, vossos membros que estão sobre a terra. O quê? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, o amor ao dinheiro, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tudo isso, Ele está dizendo, vocês morreram, estão em Cristo, a vida de vocês está escondida lá, então mortificai, ou seja, tirem todas essas coisas que não pertencem à nova natureza de vocês. É isso, sabe? Quantas vezes eu já vi isso, não é? Pessoas que ajudam, pessoas de rua, mendigos, né? Elas vão lá, dão comida, dão banho, e aí o que elas fazem depois? Deixa o cara botar a mesma roupa que ele estava antes? Não adianta nada, o cara fica fedido, aquilo está impregnado da sua vida. Então ele tem que ter uma roupa nova, que condiz com aquilo que ele é agora. Isso é um exemplo fraco perto do que a Bíblia está dizendo para nós, porque está falando sobre uma nova natureza. Então nós temos que tirar. Em Efésios 12, Paulo diz, nós somos criados em Cristo Jesus.
Você vê, nós não fomos, Deus não colocou algo bom no meio de tudo mal da nossa natureza. Não, nós somos criados de novo. Então, no capítulo 4, 17, Paulo começa a dizer qual é a cara desses homens que são novos. Como eu disse, a Bíblia não deixa cada um de nós dizer, eu sou uma nova criatura, mas eu entendo que ser uma nova criatura, nós, filhos de Deus, a palavra de Deus, a nossa relação com Deus, antes de mais nada, é cognitiva. Deus nos ensina, nós aprendemos com a nossa mente. Mas, crer em Deus, então, é pensar. Estudar a palavra de Deus é pensar, é usar a nossa nova mente. Mas nós não temos nada a ver com o livre pensador. O problema da igreja é que ele tem muito livre pensador. A Bíblia diz que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Nós pensamos, crer é pensar, é também pensar. Mas o livre pensador se torna um filósofo. Ele começa a dizer, eu acho, no meu modo de entender, isso é inútil. Muitas pessoas, eu estava até conversando com alguém ontem, lá de São Paulo, não é? E estava dizendo para as pessoas às vezes dizem para mim assim, o que você acha da cláusula de exclusão sobre o divórcio em Mateus? O que eu acho? Isso não tem a menor relevância. O que eu acho, o que você acha, o que a Bíblia diz? Diz isso, então, tem essa cláusula de exclusão. A minha opinião, a sua opinião, é inútil. O que você acha? Não, o que nós achamos não tem nenhum peso. É fato, é vazio. Nós não somos filósofos. Nossas mentes estão cativas à obediência de Cristo. O que ele disse? Disse isso, pronto. O que eu acho, o que você acha, já não tem mais importância nenhuma. O que Deus falou é que tem importância. Então agora nós nos debruçamos sobre o novo homem. Paulo diz em Romanos 6,13, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, não mais, esses membros, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Ou seja, você nunca mais vai ceder a nenhum apelo que não está de acordo com a sua nova natureza, mas está de acordo com o corpo, com os andrajos que você ainda veste, e que você vai se livrando dele, mas vai sexar sempre com ele, enquanto andar por esse mundo. A nossa incumbência, não é viver de acordo com aquilo que nós somos uma nova criatura. É por isso que você não converte gente. A conversão, é por isso que estratégias para converter pessoas, fazer a igreja crescer, é tão ridículo quanto nós resolvermos agora criar um ser humano do nada. A conversão, a regeneração é uma nova criação de Deus. Não é algo que os homens podem fazer. Então no capítulo 4 de Efésios, Paulo vai especificar como nós vivemos, como o mundo vive. E qual é a resposta de obediência que nós temos por tudo aquilo que Deus fez? Ele passa o livro de Efésios todo dizendo, tudo que Deus fez, olha, Ele nos predestinou em amor na eternidade, para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Ele nos fez corpo de Cristo, e Ele começa a falar sobre todas essas coisas profundas. No capítulo 4, versículo 1, então ele diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que vocês andem de acordo com o chamado de vocês. Andem de acordo com o que vocês são, tenham um andar digno. O que vocês são? É o que ele explicou no capítulo 1, 2 e 3. Ele diz, andam de acordo com isso. Vocês são novos. Vocês têm uma nova natureza, um novo coração, que odeia o pecado, que ama a Deus, que não ama o mundo. Então nós vamos até 4:17, e ele diz, e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Quando ele começa a falar como nós devemos andar, ele mostra, olhe como vocês andavam antes, os demais gentios, olha como eles andam, como eles vivem. Vocês devem ter uma vida digna
de Deus, uma vida digna da sua nova natureza. Desde o 1, ele vem falando sobre a unidade, a maturidade espiritual, a unidade da igreja, o ministério que prepara os santos para o ministério. Nesse capítulo ele vai desenvolvendo isso, tudo que nós somos, do 1 ao 16. Agora está dizendo, por causa de todas essas coisas maravilhosas, eu rogo a vocês, porque vocês vivem agora em humildade diante de Deus, e porque agora vocês experimentaram o espírito de mansidão, porque vocês foram inundados com a verdade, porque vocês ressuscitaram com Cristo e são membros do corpo dele, porque vocês são membros um dos outros, por causa do princípio de maturidade, crescimento e edificação que vocês têm na igreja através dos ministérios, porque vocês devem falar a verdade em amor. Portanto, andem de maneira digna com isso, por causa dessa coisa inigualável, que é a regeneração, que é tudo que Deus fez. Vocês agora têm um estilo de vida único e humilde, vocês têm uma unidade única como corpo de Cristo, vocês são supridos por homens e mulheres, que foram levantados por Deus para alimentar a alma de vocês. Vocês têm um destino único, há uma singularidade em vocês, que vocês foram criados por Deus nessa nova criação. Vocês fazem parte de um milagre chamado a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Veja tudo que a igreja foi projetada para ser. Agora então ande de acordo com isso. Você pode dizer, tudo bem, eu sou parte da igreja, eu ouço a palavra de Deus através dos ministérios, eu devo ser aperfeiçoado com os santos, Deus me deu presentes maravilhosos, eu sei que eu devo viver em mansidão e humildade. Agora, como eu faço isso na minha vida diária? Como eu faço para viver isso? E Paulo então começa a dar os princípios, para nós como novas criaturas vivem. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: não ande como os demais homens. É uma vida diferente, é única. Vocês são um grupo único. O mundo cultua o orgulho e vocês a humildade. O mundo é fragmentado, vocês são um corpo. O mundo é impotente, vocês têm o poder da ressurreição. O mundo é odioso, vocês são cheios de amor. O mundo não conhece a verdade, vocês foram transformados pela verdade, porque todas essas coisas são verdade a respeito de vocês. Então vocês devem andar diferente do mundo. Não é simplesmente que gente igual ao mundo está tentando ser diferente. Vocês são diferentes, nasceram de novo, andem diferente. Você não pode cumprir as metas gloriosas que Deus tem para a igreja se você viver como o mundo vive. Você não pode viver como o mundo vive, você estaria imitando um morto. Não faz nenhum sentido. É como ir para o cemitério e se fingir de morto. Você está vivo. Pessoas vivas não deitam em caixões e ficam lá com os mortos, fazendo o que os mortos fazem. É o que Paulo está dizendo. O cristianismo, isso é importante nós percebermos, nos coloca num lugar completamente diferente. Havia judeus e havia gentios naqueles dias, e agora havia os cristãos, a igreja, totalmente diferente. Vocês têm uma nova semente, uma semente espiritual, uma semente incorruptível, um novo estilo de vida. A mente de vocês está no alto, o coração de vocês está no alto. Vocês simplesmente é impossível andarem como as pessoas andam. Nós somos novas criações. Nós já estamos adequados para o céu. Nossos corações e desejos já estão adequados para o céu. Nós já somos feitos justos em Cristo, estamos sendo santificados. A única coisa que alguém que se despertou para isso agora, que dentro é santo, não é? E ama a pureza, é olhar para as vestes sujas e querer tirá-las. Então, é trágico, uma vez que a igreja, aquilo que nós chamamos a igreja dos nossos dias, não entendeu tudo que o evangelho é, e ela se parece com o mundo. O mundo molda as pessoas que dizem ser a igreja.
Mas o versículo 17 diz, de Efésios 4, e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ele usa uma palavra, etne, para gentios, da mesma raiz que vem étnica, era usada para quem não era judeu, falava de raça, não é? Mas no sentido espiritual, Paulo usava essa palavra de um outro sentido. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 5, ele diz, na luxúria do desejo, como o etne, que não conheceu a Deus, como gentio, ou seja, vocês são completamente diferentes do mundo à volta de vocês. Em outra versão, não na paixão da concupiscência, não andem como gentios que não conhecem a Deus. É isso. Por que eles andam assim? Porque o mundo é assim, porque eles não conhecem a Deus. Você conhece a Deus, então você não pode andar como eles. Essa é a verdade bíblica. É simples, você conheceu Deus, isso mudou tudo. Ou você não conheceu Deus, ou você não está em Cristo e não é uma nova criatura. Então o crente, sabe, no mundo antigo, descobriram uma vida difícil. A ideia de que o nosso mundo é muito difícil, o mundo sempre foi mundo, todas as culturas, todas as civilizações, eles viviam no meio de um mundo pagão. Foi muito difícil para aquela pequena igreja em Éfeso sobreviver. Ela não era grande, ela não tinha os grandes daquela cidade, ela não era rica, não era poderosa. Nós temos um terrível problema na nossa época. A igreja no Brasil, no mundo ocidental, ela é inundada pela mídia, sabe? Toda a propaganda daquilo que o mundo invade o tempo todo o que nós somos. E a nossa ordem é: não viva como o mundo vive. A igreja de hoje não gosta disso. Algumas pessoas dizem assim: olha, por que a mensagem fala muito sobre o pecado? Porque isso aqui é igreja, isso aqui é igreja. Se não fosse pecado, Jesus não morria. Se não fosse pecado, a história não era essa. E algumas pessoas ficam irritadas quando se fala sobre o pecado. Mas essa pessoa deve ficar irritada com o pecado. Isso mostra um coração mundano, pecaminoso. Ele não gosta que fale do pecado, porque ele gosta do pecado. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente não gosta que fale. Não é verdade, não é? Não fale daquilo que eu amo. Os cristãos não podem viver como o mundo. E qualquer evangelho que diga que pode, negou toda a verdade. Sabe? Esse é um problema real, difícil, porque a sociedade causa um tremendo impacto em nós. Então nós devemos traçar alguns paralelos para nós entendermos. A cidade de Éfeso era uma cidade dissoluta, maligna. Os historiadores dizem que era a cidade mais suja de toda a província da Ásia, cheia de tudo que é mal. Havia templos e ídolos espalhados por toda a cidade, mas particularmente aquela cidade era focada no templo de Diana, a grande Diana dos Efésios, Artemis. E você pode pensar que, como o nome é Diana, era uma coisa bonita. Não, era uma coisa feia. A tal de Diana, não é? Eu diria que era uma mistura de vaca com lobo, com cachorro, uma estátua assim, de uma mistura assim, preta. Mas eles adoravam aquilo porque eles disseram que aquilo caiu do céu, não é? E assim eles adoravam. E aquilo era considerado a sétima maravilha do mundo. Estava entre as 7 maravilhas do mundo, porque o templo era enorme e virou um grande centro de artes. Então, quem queria ver arte, como hoje, grandes coleções de arte naquele templo, perto do templo, era evitado e era policiado para não haver crimes, era guardado. Então você pode imaginar as multidões ali, o centro do culto, uma das 7 maravilhas do mundo, é um lugar seguro lá. E nesse templo tinha o banco, porque como era um lugar seguro, os ladrões não chegavam até lá,
e também a maioria dos ladrões tinham medo de roubar perto do templo da deusa. Então era um lugar seguro para fazer um banco, então era um lugar cheio de dinheiro. Então as pessoas viviam, as multidões, naquelas romarias sem fim, havia um monte de dinheiro, um monte de peregrinos, venda de amuletos, como acontece no cristianismo e agora no protestantismo também, e os peregrinos aos milhares, e o culto era orgiástico, o culto envolvia sexo. E você quer uma coisa popular, é você inventar uma religião onde o sexo faz parte do culto. O sexo é um Deus para esse mundo. E parte do culto a Diana envolvia orgias. Essa era a cidade. Essa era a sociedade que eles viviam. É para essas pessoas que Paulo está dizendo: não pense que era um mundo muito melhor. Não, era um mundo terrível, imoral, cheio de idolatria, de todo certo de perversão moral. Nós, a igreja hoje, ela quer estar bem com o mundo. A igreja se tornou mundana. Ontem, eu estava vendo alguém falar sobre Sodoma e Gomorra. A igreja adora coisas que o mundo também possa aplaudir. E essa pessoa, esse pastor estava pregando, ele estava dizendo: olha, não pense que Sodoma foi destruída pela sua imoralidade sexual. Por quê? Porque se nós falarmos isso, o mundo não vai gostar, não é? Ele disse: Sodoma foi destruída pela desigualdade social. Isso que revoltou Deus, a injustiça social da cidade. Sabe por que ele estava falando isso? Porque o mundo concorda. Isso aí é bom, isso a gente concorda contigo. O mundo te aplaude. Mas se você falar, foi a imoralidade sexual, o mundo não te aplaude. Mundano, mentiroso. Então aquelas pessoas participavam de cultos onde tinham orgias, e aquilo virou um grande negócio. Nós sabemos como Paulo sofreu em Éfeso, porque os caras disseram o quê? Olha, esse cara está pregando, as imagens que a gente vende da Diana não está vendendo mais. O pessoal se converte a esse troço aí e fala que isso aqui é ídolo. Prende ele, bate nele. Ele está atrapalhando o negócio. A nossa religião é um negócio. A gente vende aos milhares dessas estatuazinhas. As pessoas, os historiadores dizem, botavam nas suas casas, nos seus meios de transporte, lá, a imagem. Então eles ganhavam dinheiro, e Paulo foi um problema. Eles levavam aquela deusa para todo quanto é lugar. E a Diana era uma deusa do sexo. Então havia milhares de eunucos, homens castrados, que serviam no templo, e um monte de sacerdotisas, prostitutas do templo. Ou seja, ficar com as prostitutas era uma maneira de cultuar a Deus. Olha só, essa era a cidade, essa era a moral, esse era o culto. Vocês imaginam, nós sempre imaginamos que o culto de alguém é a sua parte melhor. O culto deles era uma orgia. Isso era normal, era a sua forma de prestar culto ao seu Deus. Essa é a sociedade onde as pessoas para as quais Paulo escreveu a carta aos Efésios moravam. Uma sociedade suja, imoral, como a nossa. Heráclito, ele diz do templo, a escuridão e a vileza no templo, a moral dos efésios é pior do que animais irracionais. Eles cometem baixezas no templo que nem animais podem cometer, imoralidades. Isso é um dos grandes historiadores deles, dizendo sobre o culto deles. E a pequena igreja de Éfeso ela era uma ilha no meio dessa fossa. Aquele pastor diria que o problema de Éfeso era só a injustiça social. Mas era uma fossa. Aquela igreja estava no meio de uma fossa. Isso é o nosso mundo. Se você acha que isso é duro, você vai ver as palavras que Paulo usa a respeito da sociedade em que ele vivia. Este era um mundo vil, pecador,
E os primeiros cristãos tiveram que viver neste mundo, num mundo assim, pagão. Aquela cidade jogava gente que não concordava com eles para as feras, para os leões, para os ursos, para serem devorados. Mas Paulo está dizendo para eles aqui no capítulo 4, versículo 17: eu digo isso e testifico no Senhor, para que vocês não andem mais como os outros gentios, na vaidade da sua mente. Porque está dizendo o seguinte: você tem que ser diferente, porque você é diferente. Você não pode mais andar como eles andam. Viver uma nova vida é duro, mas é necessário, porque você é uma nova criatura. Você tem que odiar tudo aquilo que era velho. Tu tem que odiar o velho estilo de vida. Não andeis mais, é o que Paulo diz para eles. Eu sei que essa sociedade é perigosa, que eles jogam pessoas que se recusam a viver como eles vivem aos leões. Mas vocês devem viver fora. Vocês não podem ser sugados pela imoralidade. Não podem ser sugados por o que essa cidade é. Não podem ser sugados pelo velho estilo de vida pagão. Pedro diz a mesma coisa para uma igreja sofrida e perseguida. Ele diz, em 1 Pedro 4, versículo 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizesses a vontade dos gentios. Ele usa a mesma palavra que eu falei, etna, andando em dissolução, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, em abomináveis idolatrias, nesses cultos idólatras, orgiásticos. E agora eles acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreado vida de dissolução, e agora eles blasfemam contra vocês. A mesma palavra. Vocês viveram assim no passado, vocês nasceram de novo, são uma nova criatura. De certa forma a sociedade deles estava numa situação tão terrível quanto a nossa, ou pior. Paulo está dizendo: isso acabou. Se vocês estão em Cristo, são uma nova criatura. Acabou. Com base em tudo isso, tudo que vocês são em Cristo, tudo que nós somos em Cristo, tudo que Deus propôs, tudo que Deus projetou, tudo que Deus desejou que vocês vivam agora no corpo, nós temos que ser diferentes do mundo, é o que ele está dizendo. O outro apóstolo, João, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa e a sua concupiscência também. Ele está dizendo o seguinte: o mundo está desaparecendo, só que a natureza de vocês não está morrendo, ela é eterna. Vocês não têm nada a ver com o mundo que está desaparecendo. Esse mundo vai se autodestruir. Nós não temos parte com isso. O que Paulo, Pedro e João estão ensinando é que a sociedade deles e a nossa é hostil à piedade, é hostil à santidade, é hostil à vida que honra a Deus. Por quê? Porque ela é dominada pela ambição carnal, porque ela é dominada pelo orgulho, ela é dominada pelo egoísmo, ela é dominada pela ganância, ela é dominada pelo amor ao dinheiro, ela é dominada pela luxúria, ela é dominada pelo sexo como um Deus. Vocês não têm nada a ver com eles, porque a opinião do mundo está errada, os objetivos do mundo são egoístas, os prazeres do mundo são pecaminosos, a influência do mundo é destrutiva, a política do mundo é corrupta, a honra do mundo é vazia, o sorriso do mundo é falso e o amor do mundo é inconstante. Paulo está dizendo: nós não temos parte com isso. Ó Efésios, vocês são pequenos, são frágeis, mas são novas criaturas. Nós somos diferentes, não vivemos dessa maneira, não como a sociedade vive. Eles estão mortos, vocês estão vivos. E para que ninguém dissesse: ah, mas eu não concordo, será que isso é assim mesmo? Paulo queria que aquelas pessoas entendessem o que é uma nova criatura e como elas deviam viver. Então ele não só diz: eu estou dizendo isso, eu digo isso e testifico no Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é Deus que está dizendo para vocês, não andem mais. Deus está dizendo. Não é a minha opinião, não é para que cada crente escolha como vai viver. Eu testifico no Senhor, vocês não podem mais.
agora tendo introduzido tudo isso, não é? Paulo vai falar sobre 4 características do mundo com o qual nós não andamos mais, e depois 4 características da nova vida. Pelo nosso tempo, não vai dar tempo de falar sobre tudo isso, mas nós vamos falar sobre, pelo menos pelo que é negativo, vamos deixar o positivo para depois. Do versículo 17 ao 19, ele diz então: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a espécie de impureza. Quando você lê isso, a primeira coisa que te chama a atenção é que Paulo está falando sobre a mente das pessoas, sabe? A mente deles está entenebrecida, eles não conhecem Deus por causa da ignorância que há neles, porque eles perderam todo o entendimento. Essa é a questão aqui, é como eles pensam. A mente do mundo está entenebrecida, está em trevas. Então no versículo 7, ele termina com a mente. No 18, ele fala sobre compreensão. No 18, ele fala sobre ignorância. No 20, no 21 e no 28, sabe, todas essas coisas é para dizer, eles andam assim por causa da mente deles. A mente está entenebrecida, está vazia de Deus. Agora, você cristão tem uma nova mente, então como você pode andar como eles? Se o problema deles é que a mente deles está em trevas e a tua é luz, então eles andam daquele jeito por causa da mente deles. Só é possível viver daquela forma com aquela mente, é o que Paulo está dizendo. Mas você tem a mente de Cristo, é o que Paulo diz. Essa é a tragédia de alguém. Nesse mundo há 2 espécies de pessoas só, né? Os filhos do mundo e os filhos de Deus. E infelizmente há outra espécie de pessoas que são os hipócritas, que tentam ser ao mesmo tempo filho do mundo e filho de Deus. A Bíblia diz, isso é impossível, não pode, porque não é uma questão de o que eu vou viver ou não, é uma questão de natureza, é uma questão de mente. O Filho de Deus tem uma nova mente. Então a salvação antes de tudo é uma mudança de mente. Mas eu não entendo, Se você tem uma mente do mundo, você não vai entender nunca. Se a tua mente está em escuridão, você não vai entender, não pode. É uma mudança de mentalidade, de pensamentos. Isso é que é conversão, é uma mudança. A salvação é uma mudança da mente. A mente foi transformada. Paulo diz, tudo que eles são é por causa da mente deles. Então ele chega no versículo 20 e diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. O cristianismo, como eu disse, é cognitivo, antes que seja experimental. Antes que eu vivesse, houve uma mudança na minha mente, houve uma mudança na minha natureza. Depois é que Deus não falou, olha, agora com essa tua velha natureza, com a tua velha mente, você vai ter que viver uma vida que me honre. Não, porque era impossível. A vida que nós vivemos é uma expressão daquilo que recebemos gratuitamente de Deus. Pela sua graça, nós fomos salvos. E agora nós pensamos diferente. Qual a diferença entre eu, um homem de 43 anos, e o outro de 43 anos que não é salvo? A mente dele e a minha. Qual a diferença entre um jovem de 20 anos e um de 20 anos que não é salvo? A mente deles é diferente. Se eles andam igual, então a mente deles não é diferente. É o que Paulo está dizendo. Vocês não podem andar, vocês têm uma nova mente. Nós pensamos diferente sobre tudo. Sobre o que é bom e o que não é, sobre o que é santo e sobre o que não é. Nós pensamos diferente sobre Cristo. Não pensamos como pensávamos antes. Nós pensamos diferente sobre nós mesmos, sobre o pecado. Houve uma mudança na nossa mente. Nós temos uma mente nova. Então o que acontece, Paulo está dizendo para aquelas pessoas em Éfeso, que os pagãos pensam de uma maneira e nós pensamos de outra. É isso. O que um pagão pensa? Nós temos que olhar para isso.
Primeiro, Paulo diz que todo o seu pensamento está focado no egocentrismo. Um homem que não nasceu de novo tem a si mesmo como um Deus. É por isso que ele não pode se submeter a Deus. Não pode. Então ele diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. A mente deles, que é a coisa maior que um ser humano tem. Paulo está dizendo: é fátua, é vazia. Seus pensamentos, seus caprichos. A palavra que ele usou, não é? Na vaidade da sua mente, é a mesma palavra para bolha de sabão. Não é nada. É correr atrás de bolha de sabão. Quando você pega, ela some. É fato, é correr atrás do vento. Assim é a mente deles. Eles correm em círculos. Eles dormem na cama. Acordam. A mente deles domina eles. A opinião humana, a maneira de viver a vida. Bem, eu acho isso, bem, a minha opinião é essa. A respeito disso eu acho que isso não é nada demais. Aquilo ali eu não acho. É a mente deles. Paulo diz: a mente deles é fútil. Eu penso que sem isso eu não vou ser feliz, sem aquilo eu não vou poder me expressar. Paulo está dizendo aos Efésios: não. Eles têm o seu modo de vida centrado nos desejos da carne, satisfazendo os desejos da carne. Você viu o oposto? Nós temos uma nova criatura que se desfaz daqueles andrajos. Eles amam os andrajos. Em Efésios 2,3 diz: entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como eles são também. É assim que ele descreve nós, antes de sermos chamados. Andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, e por isso nós éramos filhos da ira. A mente deles funciona nessa base, no seu egocentrismo, na sua futilidade. A vaidade, a palavra que ele usa, não é uma fita no cabelo, uma roupa. É isso, mataios, quer dizer vazio, fútil, inútil. Os pensamentos deles são vazios, fúteis e inúteis. É a melhor palavra, inútil. Por que Paulo diz isso? Ele não quer ofender as pessoas. O que ele está dizendo é o seguinte: a mente deles não está levando eles para lugar nenhum. Eles não vão realizar nada. Todos eles vão acabar mortos. Correram atrás do vento, não ganharam nada no seu inferno. Fútil, sabe? Como alguém disse: a vida deve continuar. Eu só me esqueci por quê. Não há mais sentido. Sentido é aproveitar, vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, porque amanhã a gente morre. Essa é a vida. Inútil, ligada a um pensamento trivial. Nada realmente importa, tudo é trivial, inútil e fútil. Isso é tudo o que o homem não regenerado é: vazio, inútil e fútil. É por isso que Romanos 8:20, Paulo diz: porque a criação ficou sujeita à inutilidade, à vaidade. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A coisa toda, Paulo diz, é apenas inutilidade. Tudo que eles vivem, o exemplo perfeito disso, como eu estava dizendo no início do culto, está em Eclesiastes, um livro escrito por um homem mundano, que no final da sua vida acordou, mas que teve tudo, o homem mais sábio que esse mundo viu, mais rico, com maior número de mulheres, com maior prestígio. E você não pode ter nenhuma dúvida sobre a riqueza de Salomão. Jesus usou ele como exemplo, disse assim: olha, nem Salomão, quando Jesus quis usar um exemplo de alguém que foi rico, que viveu na opulência, Jesus escolheu Salomão e disse: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios. Salomão é o paradigma do mundanismo que pode ser realizado. Todo o dinheiro, todas as mulheres, o sexo como um Deus, tudo de belo,
A Bíblia diz que Salomão patrocinava todos os artistas. Cada noite tinha um artista da moda cantando no palácio, não é? Um dia, todos os artistas da moda iam lá pintar, iam lá cantar, tinha show todo dia. E Salomão chega no final e diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é fútil. É a mesma coisa, não significa nada. Fiquei vazio, fiquei sem nada, só aflição de espírito. Shakespeare diz que é tudo som e fúria, e mais nada, sabe? Não deixa nada, o mundo não deixa nada para o homem. Explora os seus corpos, explora as suas mentes, explodem a sua cabeça, e no final não sobra nada, a não ser um monte de cacos, que serão jogados no inferno. Paulo diz: essa vida é fútil, vocês são novas criaturas, é isso que vocês eram. E uma segunda coisa que caracteriza o estilo de vida pagão, Paulo diz, não é só a sua mente, como funciona a sua mente, não é? Os propósitos não têm nenhum significado. A Bíblia diz: eles são ignorantes da verdade. Então eles são autocentrados e vazios. No versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza dos seus corações. Nosso tempo está acabando. Eles não só são autocentrados e inúteis, Paulo está dizendo, eles são ignorantes. Nós não vamos lá para o mundo, simplesmente falamos essas coisas para as pessoas. Nós somos uma sociedade educada. A igreja hoje jamais escreveria o que Paulo escreveu. Nós estamos afogados em nossos cursos superiores, educação. Mas Paulo disse: esse mundo nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Tudo que eles sabem é inútil e fútil para a vida deles. Esse homem, doutor em alguma coisa, é escravo das suas paixões, está indo pela mesma direção daquele pobre miserável, que não teve nenhuma oportunidade na vida. Há uma incapacidade natural de compreender as coisas de Deus, são ignorantes de Deus, é o que ele diz, como em Romanos 1:21, eles têm fantasias vãs, e o seu coração insensato se obscureceu. Eles pensavam que eram sábios, mas eram tolos. Em outra versão, porque tendo conhecido Deus e não glorificado, não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos, escuridão. Os homens no mundo sem Deus são apenas um feixe de egoísmo, inutilidade e ignorância. Paulo diz: como vocês, novas criaturas, podem viver igual? A diferença é espantosa. Paulo disse: eles tiveram seus entendimentos, aqui no 18, entenebrecidos, significa ficar cego. A mente deles está na escuridão. O que diferencia um homem regenerado do outro é uma coisa infinita, é a escuridão da luz. Não são seus atos são a expressão do que eles são, tanto um quanto o outro. É uma espécie de imagem circular que o apóstolo Paulo usa sobre a cegueira deles, o seu entendimento obscurecido. Qual o resultado? Continua cego. E Paulo disse: por causa da dureza dos seus corações, Deus os deixou na escuridão, Deus os entregou as suas futilidades, para se desonrarem. Então Paulo usa a palavra, eles estão alienados da vida de Deus, separados, seus corações estão cegos, sua mente está separada e na escuridão, e os seus corações são pedras. Então veja por que o homem voluntariamente se alienou de Deus, não glorificou, Deus os entregou. Então, sempre a escolha que o homem faz está de acordo com a sua futilidade. Estão entregues. É uma cegueira judicial.
não é? Isso é ilustrado em Faraó. Ele endureceu-se, então Deus o endureceu. Então Paulo diz no 18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que está neles, devido ao endurecimento dos seus corações. Deus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E quando você está alienado de Deus, você está alienado do que, queridos? Da verdade. Está separado da verdade. Você não pode saber nada mais que não seja mentira. Por isso que Paulo chama a vida dos homens das concupiscências do engano, da mentira. Você é um cadáver. Você está morto. Olhe para o mundo. Estão mortos. Numa morte muito mais terrível do que a morte que se aproxima. Um cadáver não fica no necrotério ouvindo as conversas. Nenhum homem espiritualmente morto pode ouvir Deus. Está morto, está na escuridão, não pode compreender, seguem suas paixões. Essa é a nossa sociedade, essa era aquela sociedade. Você pode pensar, como podem ter tão baixo moralmente? Como pode participar de um culto cheio de orgias? Pode. É isso que a mente deles fazem. Olha para a nossa sociedade. Depravação sexual, atingindo dos mais velhos até as crianças. Então Paulo diz, o entendimento deles se tornou em trevas, por não glorificarem Deus. Então Deus os entregou às suas paixões. A cegueira, a palavra que ele usa em Efésios, é poroses. É o mesmo termo que veio para algumas doenças, calos que se formam, que se tornam mais duro e que paralisa juntas. Esses estão aprisionados na escuridão por causa da sua rejeição voluntária. Deus os abandonou. E agora eles tentam matar a cada dia suas consciências. Judicialmente, Deus os deixou sós. É assim que Deus faz com o mundo que o rejeita. Em João 12:37, a Bíblia diz, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, eles não creram nele. Ou seja, eles estavam determinados a não viver aquilo que Deus disse. Deus os entregou. Eles não puderam crer. Então, a Bíblia diz que isso foi para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Eles tinham as informações suficientes, mas eles não podiam. A palavra de Isaías se cumpriu, a palavra que disse o profeta: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Ou quem foi revelado o braço do Senhor? Em João 12:38-41. Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isso Isaías disse, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Sabe, eles não podiam mais crer. Deus os entregou. Paulo diz, essa é a sociedade que vocês vivem, porque o incrédulo vive assim. Paulo diz em 2 Coríntios 4, porque o Deus desse século cegou o quê? A mente dos incrédulos, para que não possam crer e não possam ver a luz da glória de Cristo brilhando sobre eles. Satanás cegou, estão em trevas. Você vê os motivos pelos quais Paulo diz que alguém que é nova criatura não pode ser mundano. Você vê a diferença que há entre uma nova criatura e um homem sem Deus. Não é que um tem uma religião e uma tem outra, é que um está com uma natureza que já está preparada para habitar os céus, e ele vive no meio de uma fossa de pecados. Eles são ignorantes, egoístas, inúteis em seus pensamentos. Mas há uma terceira característica, e eu quero encerrar. Eles perderam toda a vergonha, é o que Paulo diz, o qual, tendo perdido todo o sentimento, eles se
a depravação, cometendo toda espécie de impureza. Olha a nossa sociedade, olha o que a nossa sociedade diz sobre o sexo, olha o que a juventude acha que é curtir a noite, olha o que a sociedade acha que é de se divertir. Tendo perdido toda a vergonha, eles se entregam à depravação. O que é a noite? O que é a diversão para a nossa sociedade? O que é a diversão da juventude? Sexo, culto ao prazer desenfreado, beber, se divertir. Paulo diz, perderam toda a vergonha, perderam toda a sensibilidade e se entregaram à depravação. Você pode olhar para este mundo e ver um mundo diferente daquele que os efésios viveram. Paulo não só disse, não andem como eles, Paulo disse, olha como eles são, por causa da mente deles, do coração, dessa velha natureza. Não tem mais normas, nada choca mais as pessoas, tudo é riso, a coisa mais imoral é motivo de riso. Um país que aprovar leis para que, se você for contra qualquer coisa imoral, você seja preso. Essa é a sociedade que nós vivemos. É uma fossa. Paulo diz, vocês são completamente diferentes. Não é possível. Eles estão sendo destruídos. Quando você olha para o mundo, o seu coração devia se entristecer por ver como Deus entregou os homens. Não tem mais vergonha. De acordo com uma velha história, antiga, um jovem espartano roubou uma raposa de um homem. E esse homem apareceu, para que o homem não percebesse, ele colocou a raposa debaixo das suas vestes e tentou ficar o mais quieto possível para não dar pista. Enquanto isso, a raposa comeu seus órgãos vitais. É assim que o pecado está fazendo com a sociedade. Comeu seus órgãos vitais, estão mortos. Presos, não há mais vergonha. É o que Paulo está dizendo. Se entregam com avidez. Muitos de nós não conseguem ver a sociedade como o apóstolo Paulo. Não acha aquilo lá demais, as pessoas, eles não são crentes, e daí? Você acha que Deus está menos ofendido? Paulo disse que a Bíblia diz que Paulo estava na Grécia, e o seu espírito se revoltou, por ver a idolatria, e como aquelas pessoas viviam, por causa de Deus. Paulo está dizendo, o coração deles petrificou. Não tem mais consciência. Que tipo de vida é essa, queridos? Autocentrada, inútil, ignorante da verdade, alienada de Deus, perdendo todo o sentimento. Não há mais padrões. Olha, isso aqui não é certo para você, mas para mim, isso é o amor. Não há mais padrões. E em quarto lugar, para encerrar, ele vai para o versículo 19 e diz, eles se entregaram à dissolução, para trabalhar com toda a imundícia e ganância. Em outra versão, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, agora eles pecam descaradamente. O culto deles é cheio de prostituição. Eles cultuam a prostituição. O Brasil faz leis para protegê-la. O Brasil quer ensinar aos nossos filhinhos que sexo é assim, deu vontade, faz. Se você quer se divertir, vai, se diverte. A função do governo é distribuir algumas coisas para não causar maiores problemas. Porque um governo tão depravado é a cara da sua sociedade. Esse é o mundo que nós vivemos. Aquela época era assim, e o governo daquela época era assim. Estão centrados em si mesmos. Deus os entregou. A vida deles é fútil, vazia de Deus.
Eles literalmente, Paulo está dizendo, foram entregues a um sentimento perverso. Estão escravizados pela lascívia. Eles trabalham com toda a imundície e não tem mais vergonha. Avidez é você ficar insaciável, sabe? É o que a pornografia faz com as pessoas. É o que o dinheiro faz quando é amado. É avidez. Nada é o suficiente. A questão não é se eu vou sair com uma mulher hoje, é com quantas mulheres eu vou sair. A questão não é se eu vou me divertir, é que divertir para mim é tudo. Exalgeia, a palavra que ele usa no grego, é uma libertinagem sem vergonha alguma, uma despudorada obscenidade. Você vê isso em programas de dia na televisão, imagine à noite. Obscenidades sexuais é o que o apóstolo Paulo está dizendo. A disposição da alma deles é incapaz de suportar a obediência. Um historiador da época deles, lá da cidade de Éfeso, diz: a disposição dessa cidade é incapaz de qualquer disciplina. Eles se entregam a toda espécie de baixezas. Essa é a sociedade. Uma obscenidade sem nenhuma disciplina. Uma disposição mental reprovável, é o que Paulo diz em Romanos 1. Uma mente que não é mais mente, uma mente que não pensa mais, uma mente que não tem mais razão, não pode produzir lógica, não pode perceber quão vergonhoso é aquilo que está devorando o ser humano. É uma mente que se foi. É assim, uma mente que já não, sabe? Quantos astros do rock morrem com 20 e poucos anos? Olha a vida dessas pessoas. Sexo, drogas. É o epítome da sociedade. Os heróis da juventude. É curtir a vida ao máximo. Paulo diz: essas pessoas não têm mais mente. A vida delas não faz mais sentido. Quantos você conhece? Poucos meses que morreram assim, sabe? Destruição total, vidas incoerentes. Alguém na desculpa que agora isso virou uma boa desculpa, não é? A graça comum. Ah, não, mas aquilo ali é a graça comum. Graça comum quer dizer que tudo aquilo de bom que é feito no mundo é porque Deus é verdade. O cara que inventa tudo que alguém precisa fazer, precisa que Deus, com sua graça comum, o capacite. O cara que inventa uma bomba, está usando a mente. Foi a graça comum, não quer dizer que quando ele explode as pessoas, nós podemos achar que maravilha. Grande parte do que a mente humana produz, apesar de toda a graça comum de Deus, é lixo. Por causa de quê? Por causa da sua mente. Então, Paulo está perguntando: que parte nós temos com este mundo? Que parte nós temos com essas pessoas, com essa sociedade? Que parte nós temos com qualquer uma dessas coisas? Como vocês podem viver assim, ou qualquer um que tem uma nova mente, um novo coração, amigo de Deus? Eles são alienados de Deus. Vocês são tão diferentes como o céu e o inferno. Então como podem andar igual? Não podem. De onde vem toda a obscenidade do mundo? Seu culto ao prazer vem das suas mentes escuras, seu coração alienado, seu coração petrificado, a escuridão que Deus nos entregou. Então ele diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez, toda espécie de pureza. Não é psicológico, não é sociológico, é pessoal. O homem é assim, Paulo está dizendo. Eles querem manter a culpa lá longe, eles querem pisar na culpa até que a sua consciência morra. Eu estava lendo um autor esses dias, que escreveu debochando de Cristo. Todo mundo, a crítica achou maravilhoso, mas
Ele morreu há pouco tempo, bêbado e drogado, numa clínica tentando se recuperar. Essa é a vida do mundo. Alcoólatra, babando numa clínica em Roma. O mundo diz: continue, suas mentes entorpecidas, não pode, tendo perdido toda a sensibilidade, não é alguma. Ele se entrega a toda impureza, a palavra é argásia, sabe? Fizeram disso um negócio, a impureza é um negócio para eles. Essa é a verdade sobre a nossa sociedade, é um negócio sujo. Você foi transformado numa nova criatura. Paulo está dizendo: ande de maneira digna, aí em Éfeso. Por causa disso, sabe, você não tem nada a ver com isso. O que o mundo produz, coisas imundas, que nunca termina, nunca tem fim, porque há uma avidez, é um esgoto gotejando, gotejando e gotejando. Que parte nós temos com isso? Paulo está perguntando, Deus está perguntando a nós. Eu testifico diante do Senhor: não andem mais como eles andam, porque isso não pertence à sanidade dos filhos de Deus. É uma vida que eles vivem centrada neles mesmos, com pensamento fútil e fantasias, que levou ao entendimento obscurecido, a um coração duro, uma insensibilidade, uma avidez para pecar descaradamente, cometendo toda espécie de obscenidade. Então Paulo diz no 20: não foi assim que vocês conheceram Cristo. Não é possível que vocês acham que algo disso pode ter alguma relação com Cristo. Então odeiem essa espécie de vida. No versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por esses desejos enganosos. Essa nova natureza, que não foi algo que Deus colocou na velha natureza, é uma nova, tem que se despir desses andrágios e andar como um homem criado segundo Deus. Aí Paulo vai dizer, nós vamos poder ver hoje: criado em verdade, justiça e santidade. Depois de descrever o mundo, ele diz: vocês foram criados em verdade, justiça e santidade. Podia ser algo mais diferente: verdade, justiça e santidade. E tudo que o apóstolo Paulo tinha descrito, ele diz: andem de acordo com isso. O Evangelho nos fez novas criaturas, nos criou de novo e nos está nos transformando à imagem de Cristo. Hoje, grande parte daquilo que o Evangelho não se parece com o que Paulo disse aqui. Não tem nada a ver com uma vida nova que foi implantada e que é a mesma natureza que vai habitar os céus. E também, grande parte da igreja não gostaria do que Paulo disse, dizer ser muito duro, falar essas coisas do pecado, da sociedade. Não concordo com Paulo, se é isso que ele disse. É um evangelho sem Bíblia, um evangelho sem Deus, um evangelho mundano, é um culto ao dinheiro, é um culto ao sexo, a mesma quantidade de divórcios e separações na igreja é exatamente a mesma proporção do mundo. É isso que nós chegamos. Paulo está dizendo: uma nova mente pode produzir esta vida, um novo coração. Não andem mais, não andem mais, não andem mais. Então, depois nós vamos ler o positivo, mas o texto foi: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas vocês não aprenderam Cristo dessa forma. Eles estão alienados da vida de Deus, eles estão condenados à escuridão, e o coração deles foi petrificado. Vocês são uma nova criatura, criado à imagem de Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Amém. Amém. Isso é o Evangelho. Ele nos liberta e nos dá uma nova vida.